Particularmente, eu não achei que ele mexeu errado no time, tá, Paulo? Aí até peço a opinião de vocês também. Eu acho que no O momento que problema ele é quem tira o entrou. Eduardo, ele tira o Eduardo para botar um zagueiro. Eu acho que ele fez o que tinha que fazer. Aí a gente pode falar, tá, tinha que entrar o Vidalba. Tá, mas não é que o Vidalba seja também uma garantia de um desempenho espetacular, né? Talvez o Vidalba fizesse melhor, talvez não. Enfim, inclusive ano passado a gente perdeu lá em Porto Alegre com uma atuação ruim do Vidalba. Mas o Gamarra foi péssimo, mas eu acho que precisava recompor a zaga. E se tinha alguém para sair, era realmente o Eduardo, né? Pensando em Romero, Matheus Henrique, Wanderson, Dudu e Gabigol, o jogador mais dispensável desse meio-campo aí era isso e fazer as duas linhas de quatro ali. A questão é que o Wanderson, eu concordo muito com que o Wanderson errou muito no lance do primeiro gol, porque ele deixou de marcar o Alan Patrick, e aí dentro da área, o Alan Patrick limpou o Romero com facilidade. Se o Romero dá o bote ali, ele ia cometer o pênalti, né? Até porque ele não vive uma fase boa, então ele não ia conseguir fazer um desarme limpo. Ali provavelmente seria gol. A sorte também não nos sorriu, né? Tivemos ali as oportunidades, aquele chute do Wanderson, por exemplo, tocando na trave e voltando na mão do goleiro, é uma palhaçada. Mas, assim, acho que o geral da atuação, a gente pode pegar esse início, e quando ele faz a mudança no intervalo de colocar o Lautaro na vaga do Gabigol, eu também acho que foi uma mudança correta, porque o Gabigol não ia fazer nada no jogo, gente, sabe? Não que o Lautaro faça, mas o Lautaro pelo menos corre, né? É o nosso pica-pau de olho verde ali, correndo igual um louco, trombando e buscando alguma coisa. O Gabigol não tem essa mesma postura, essa mesma intensidade na marcação. Então eu acho que a mexida foi ok, e eu concordei com a mexida Rodriguinho e Marquinhos. Concordo que demorou um pouco, deveria ter mudado antes os pontas. E o que eu não concordo foi o Marquinhos na esquerda e o Rodriguinho na direita. Isso eu não consegui entender qual que foi a lógica. Mas vocês acham que passa pelo Leonardo Jardim a derrota ou o tamanho da derrota? Não, não acho que passa não, Emerson. É importante a gente pontuar o que ele poderia ter feito de melhor. Não sei se o Eduardo começaria, por exemplo, se o Wallace e Christian tivessem à disposição, né? Talvez um dos dois poderia começar a partida. Mas, enfim, ninguém tem correspondido também. Mas não seria minha escolha pelo Eduardo, por mais que eu entendi pelo fato da estatura, de preencher um pouco mais o setor de meio. E assim, no momento que o Eduardo estava em campo, ele tinha até errado uma saída de bola muito simples, mas era um Cruzeiro que, no geral, estava se comportando até melhor defensivamente do que em outros jogos. E aí, falando de substituições, tem entrada do Lautaro na vaga do Gabigol, que não me animou, mas dentro do que o jogo pedia foi ok. Eu acho que ele não só demora, mas demora muito a colocar o Rodriguinho. Talvez o momento ideal para colocar o Rodriguinho seria até na volta do intervalo, nos primeiros minutos do segundo tempo, porque o Dudu não fez um jogo legal, né? O primeiro tempo do Dudu não foi legal e claramente naquele cenário ele iria se desgastar muito, como aconteceu. Então o Rodriguinho demora demais a entrar na partida. O Marquinhos também tem essa demora, e eu fiquei também com essa sensação de que nos poucos minutos que esses jogadores tiveram em campo, o Rodriguinho jogou mais pela direita e o Marquinhos pela esquerda. Isso não fez tanto sentido. Vi alguns falando sobre talvez o Caio Jorge ser uma opção melhor do que o Lautaro Dias. Eu acho que em condições normais isso é um fato, mas o jogo de ontem pedia um jogador como o Lautaro, que até dentro do nível de atuação dele foi ok. Então tem erros, tem pontos que o Jardim poderia ter feito melhor, mas colocar na conta dele a derrota do Cruzeiro, eu não consigo, de verdade. Eu acho que seria muito injusto, né, em todo esse contexto, a gente destacar logo o treinador. Mas eu quase concordo 100% com o Emerson, eu só realmente faria uma substituição diferente, que ao invés do Lautaro eu colocaria o Caio Jorge, sim, porque eu acho que te ofereceria mais do que o Lautaro naquele momento, na vaga do Gabigol, aí tinha que ser na vaga do Gabigol mesmo. E também acho que ele demora a mexer aí nos pontas, poderia ter colocado o Rodriguinho e o Marquinhos antes. Então, perceba, não é um erro na substituição, né? Não é mexer mal, é demorar a mexer. Eu acho que isso faltou. O time precisava de mais pulmão e mais perna, né, naquele momento. Então, me parecia uma coisa muito natural fazer essas trocas até no intervalo mesmo. A única que realmente, como ele começa com o Caio Jorge no banco, né, a não ser que tenha alguma restrição,
eu não consegui entender por que ele não optou pelo Caio Jorge ao invés do Lautaro. Eu acho que poderia ter abordado melhor ali alguns lances. O Caio Jorge tem velocidade também, né? E eu acho que conclui melhor que o Lautaro. Então, pensando num lance de uma bola... Oi? Só um parêntese, o Caio Jorge entrou muito mal na Argentina, né? Eu acho que o Jardim pensou nisso. Assim, eu concordo que o Caio é bem melhor que o Lautaro, mas eu também o não Caio acho foi que o muito Lautaro mal. fez aquela partida, né, dos sonhos na Argentina, mas contra o Mirassol eu achei que o Caio fez um bom jogo. Então, assim, eu entendo, mas eu entre os dois no banco, eu optaria pelo Caio e não pelo Lautaro. Talvez pelo histórico que a gente já tem também, né? De ver os dois há muito mais tempo do que o Jardim. Mas é a única ponderação que eu faria, assim, em relação às substituições. Já que ele estava no banco, eu colocaria ele. Mas não acho que dá para... Tem responsabilidade para todo mundo, né, gente, no momento que o Cruzeiro vive. Mas eu acho que o jogo de ontem ele é bem à parte e não dá para falar muito, analisar muito o trabalho do Jardim baseado nessa derrota. Assim. Acho que o trabalho dele está mais ali naqueles 20 minutos iniciais, só que também um jogo tem 90, né? Então não dá para a gente falar que 20 bons minutos assim de competição contra o Inter é muito pouco o recorte. A gente vai precisar, mais uma vez, esperar um pouco mais para entender como que o time está de fato. Mas não... Acho que a gente vai ter que ter paciência, a gente vai ter que ter calma para poder fazer essa análise do treinador de uma maneira mais fria e mais justa. O jogo de ontem, acho que não dá para fazer essa análise, não. Ô, Caramujo, eu concordo. Acho que eu colocaria o Caio Jorge. Eu estou com o início de medo de o Lautaro ser aquele jogador que o técnico vai pensar sempre, viu, em jogos. E ele não está correspondendo, né? Ontem até brigou pra caramba, né? Acho que ali ontem ele fez um papel legal, mas tomara que isso aí não se confirme.